Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso videocast Vai Dar Boa, que é o videocast do Grupo de Gestão de Pessoas e Serviços da Escola Superior de Negócios e Comunicação. Eu sou a Carla, estou aqui com um time de convidadas super especiais e a gente vai falar sobre a temática da etiqueta corporativa, o que não fazer no ambiente de trabalho. Tá? O videocast Vai Dar Boa é o videocast do grupo de Pessoas e Serviços que compõem os cursos de Gestão de Pessoas, Gestão de Recursos Humanos, Coaching de Desenvolvimento Humano, o curso de Turismo, o curso de Assessoria Executiva de Negócios, o curso de Secretariado, o curso de Negócios Imobiliários. Acho que são esses cursos mesmo, né? Exatamente. E aqui conosco estão as nossas convidadas, a professora Aline Pires, que é a nossa estrela do dia de hoje, que vai contar aí, né, a sua expertise sobre a temática. Nós temos também como convidadas a professora Rafaela e a professora Flávia, né, que fazem parte aí desse grupo de cursos. Tudo bem, professoras? Sejam bem-vindas. Tudo bem, professora Carla? Obrigada. Olá, professoras. É muito bom estar aqui e falar de uma temática que, particularmente, a gente gosta bastante. A gente pode assim dizer, né, profs? Eu também, uma temática que eu gosto bastante, eu faço alguns trabalhos com os alunos nessa temática e vamos trazer, né, alguns cases polêmicos nessa tarde de hoje. Isso mesmo, né? Bastante interessante aqui a nossa discussão. Fique com a gente até o final. E o Vai Dar Boa, a proposta do Vai Dar Boa é trazer histórias, né? Algumas vezes não muito legais, mas que a gente vai tirar uma lição e a gente vai dar alguma indicação, né? Algumas indicações de como seriam as condutas mais adequadas nessas situações, tá? Então, no Vai Dar Boa de hoje, a história que a gente começa é uma história que viralizou alguns meses atrás aqui no país, de um grande banco digital, bastante conhecido, que ele publicou uma cartilha, né, com boas práticas, né, de dress code, né, que é como as pessoas devem se vestir, se comportar no ambiente de trabalho. Né, e essa cartilha, ela traz algumas indicações que seriam até muito elitistas, né, para a maioria dos trabalhadores. E algumas dessas indicações eram, por exemplo, estar com as unhas bem feitas, o cabelo bem arrumado, né? Não pode ter bolinhas, né, nas roupas. Nem pelinhos de animais na roupa. Nem um cheirinho de comida, né? Nem cheirinho de com mau comida, com mau cheiro. Até da capinha do celular eles falam, né? A película não pode estar rachada, não pode ter capinha velha, não pode ter bolsa velha. Vejam que eu escondi né? o meu, Não né? pode ter lingerie aparecendo. Então, alguns pontos, a gente que é do secretariado já está mais acostumado, mas alguns pontos, aí a gente vai falar se extrapolaram ou não aí no nosso programa de hoje. Uhum. E por que a gente fala assim que essas indicações foram um pouco elitistas, né? A gente sabe, né, acaba sendo padrão aí no mundo corporativo, a gente já sabe que para que a gente ascender algumas posições, a gente precisa investir um pouco na nossa vestimenta, né? A questão dos cuidados pessoais, mas isso não é um padrão para todo mundo. Porque muitas vezes você está em uma condição de vulnerabilidade, você acaba não tendo condições de investir na roupa, de investir num perfume legal, ou até mesmo questão de saúde. Né? Quantas vezes, especialmente aí na área de RH, né, a gente vê um profissional tá aí com mau cheiro e acaba gerando aquele burburinho ali junto com a equipe, piadas, isso é extremamente inadequado. Né? Às vezes é uma questão de saúde e que a organização tem papel, né? Especialmente aí eu falo pela área de RH, a gente tem que dar suporte, né? Entender por que isso está acontecendo, né? Essa pessoa está passando por dificuldade, né? Como é que a gente pode ajudar, né, as pessoas a superarem isso e trazer um ambiente de trabalho adequado, porque trabalhar com mau cheiro é complicado. E aí eu puxei aí a sardinha para a minha área, gestão de pessoas, desenvolvimento humano, e eu quero aí saber das nossas convidadas, né, professora Aline, da Flávia, da Rafaela, né, como é que elas vêm aí puxando aí para suas áreas. Dentro do secretariado, a gente tem toda uma conduta, né? Um código de ética, e a ideia é sempre passar
desapercebido. O profissional de secretariado é aquele profissional discreto, que não chama atenção para si. Então, geralmente, com vestimenta mais social, adequação ao ambiente de trabalho, porque acaba sendo o cartão de visitas da empresa, não é mesmo, professora Flávia? É isso mesmo. E tem um detalhe também, né, professora Rafa, professora Carla, quando a gente pensa numa organização, muitas vezes as organizações acabam trazendo algumas diretrizes, né, como a professora Carla comentou, nessa questão da vestimenta, só que é importante a gente sempre ter um cuidado, né, professora Carla, porque quando uma organização ela coloca uma diretriz, ela está pensando em todos os colaboradores daquela instituição, a gente pode assim dizer. E a gente vai ter aqui grupos distintos, né? Então, como a professora Rafaela falou, nós que somos da área do secretariado, de alguma maneira, sempre tivemos essas diretrizes ou essa forma de nos portarmos, nos vestirmos de maneira mais social, mais discreta, exatamente para que o nosso trabalho seja visto, né, em detrimento do que a gente veste, como a gente se porta, até porque muitas vezes a gente participa de uma reunião em que você precisa entrar e você precisa sair sem ser visto. Você precisa ter posturas discretas e às vezes a vestimenta, a forma como você se porta, fala, tudo isso acaba também falando por esse profissional. Só que a gente também pode ter numa organização, como a gente falou, de outros setores que talvez essa rigidez ou essa necessidade não seja tão aflorada ou necessária. Não necessária, mas pode ter uma flexibilidade, né, nessa vestimenta, nessa forma de se portar, talvez. Então, eu acho que é muito importante, né, professora Carla? E eu acho que daí se a gente olha para esse case que a gente trouxe, às vezes essa rigidez de dizer, nós temos que olhar para todo mundo dessa forma e todos devem fazer assim, talvez é um pouco engessado para uma organização. E aí eu acho que também tem esse olhar, né, de empatia, esse olhar para os colaboradores, para essa realidade, porque eu também posso ter um colaborador que está anos num determinado cargo e eu tenho um colaborador que está ingressando hoje na organização e não tem, às vezes, condições financeiras, não sabe até mesmo como ele vai, que vestimenta, como, e atribuir isso talvez a custo de uma vestimenta. Então, acho que esse é um cuidado que a gente, talvez, quando está desse lado da organização, precisa ter, não é, professora Carla? Sim, com certeza. Essa questão da vulnerabilidade também é importante, mas assim, algumas áreas, por exemplo, quando a gente faz administração, eu sou administradora, quando a gente termina a graduação, antes de terminar, a gente já compra um terninho preto. Exatamente, secretariado O também. básico, né? Então, isso depende muito da área. Eu queria saber da professora Aline, que é da área do marketing, né? Como é que vocês enxergam isso e tem algumas áreas, né, que são um pouco mais flexíveis, né? Você tá ali mais espojado, com uma tatu à moça, né? Outras áreas, né? Por exemplo, direito, né? O pessoal tá ali geralmente, né, vestido impecavelmente de terninho, né? Como é que vocês enxergam, né, esses diferentes perfis profissionais aí no que se refere à etiqueta e o marketing? Certo. No marketing, por si só, a gente já tem essa conotação da informalidade, né? De ser mais informal, despojado, mais à vontade. Então, tatuagem, tênis, uma roupa mais casual, principalmente o pessoal mais jovem da área de marketing, né? Já fica ali mais descoladinho e tal. Mas também a gente entende a questão da comunicação não verbal, né? Que 70% a 80% aí da nossa comunicação é não verbal. E um bom marqueteiro, ele tem a questão de ser adaptável, né? Então, hoje vamos falar sobre etiqueta corporativa. Tentei me encaixar na temática, né? E isso também é uma grande habilidade do profissional de marketing, ser adaptável às situações e às ocasiões. Embora a gente tenha essa questão da informalidade, né? Mas também vivenciamos reuniões corporativas mais importantes, uma reunião de planejamento anual de marketing, né? Aprovação de uma campanha publicitária. Então, para reuniões como essas, que acontecem em clientes, agências, vários ambientes, é como aquele dia que a gente vai na missa no domingo, né? A gente escolhe ali a melhor roupa, o melhor sapato, e isso comunica também. Então, no marketing também tem essa regra de vestimenta por ocasião, no caso. Eu gosto de falar bastante da teoria dos papéis,
Qual é, né, com o que você falou, professora Aline, qual é o papel que eu estou representando naquele momento? De acordo com a função que eu exerço dentro da organização, de acordo com o ambiente, se é reunião, se é algo mais informal. Então, a teoria dos papéis traz isso, de você se comportar e você se vestir de acordo com o papel que você está representando naquele momento. Professor, vou trazer um comentário do Tony aqui no chat, que eu acho que combina bem com o que a gente está falando. O Tony comentou o seguinte: acho que depende dos clientes que a empresa atende. Clientes muito exigentes reparam em detalhes mesmo. Muitas vezes as empresas cobram o que os clientes cobram. Então, acho que também tem esse olhar, né? Claro, eu acho que é importante a gente pensar também, né? Como a professora Aline falou, embora exista uma informalidade, dependendo do cargo que eu exerço, do setor que eu estou, a gente também tem que olhar para esse nosso cliente se muitas vezes essa informalidade pode ser aplicada nessa reunião, nesse ambiente, ou se de fato a gente também precisa, às vezes, ter uma postura mais formal. E eu acho que vale aqui a gente lembrar, né, professor, quando a gente está falando de uma informalidade ou de uma formalidade, a gente não está dizendo aqui custo, a gente não está dizendo aqui porque as pessoas, elas podem, é uma fala que até a professora Rafa usa muito, as pessoas podem se vestir bem, elas podem estar bem vestidas, e isso não significa que elas precisam comprar as roupas mais caras. Elas Nem precisam, novas. Nem novas, né? Então, assim, elas podem saber fazer as devidas combinações e até para aquele ambiente, né? Uma calça preta, às vezes, uma camisa branca, enfim, tomar esse cuidado, e muitas vezes pode parecer, né, quando a gente tem esse viés da vestimenta, que a gente está querendo aqui colocar padrões, mas a gente não está querendo aqui colocar padrões. Então, acho que isso é importante. E até era uma discussão que a gente tinha antes, né? Cada área, muitas vezes, para aquele momento, para aquele ambiente, vai ter uma forma de conduta, vai ter, né? Aquele ambiente vai acabar ditando essas regras, ou essas regras até que são, talvez não postas, né? Mas que como um advogado deve estar numa audiência, qual é o tipo de vestimenta que ele deve estar. Uma secretária numa reunião com um executivo, mas também como a secretária pode estar num casual day, se isso tem na organização, né? E assim, eu acho que vale também a gente nunca ter esse olhar generalista, mas sempre também olhar para cada área, para cada contexto, para aquele ambiente, olhar se a organização tem essas diretrizes, né, muitas vezes colocadas, quais são essas diretrizes, porque muitas vezes também eu acho que o papel da organização é auxiliar os colaboradores, né? A gente comentava, quantos de nós às vezes começou a carreira ali com o seu, né, no primeiro ano da faculdade, sendo estagiário, e nem a gente muito sabia, né? A gente se formou, a gente comprou o terninho, mas o primeiro dia de trabalho, provavelmente a gente não tinha o terninho, né? Eu trabalhei em uma empresa que nós tínhamos, e era uma transportadora, um ambiente muito masculino, e nós contratamos uma recepcionista e era uma menina jovem, e ela ia de bermuda jeans com meia arrastão. E aí, assim, todo mundo muito irritado com aquela situação e sem saber como conversar com a menina, né? Então, a gente foi para recursos humanos, pediu esse auxílio, né, para conversarem com ela, já que na organização não tinha um dress code, não tinha um manual de conduta, e aí como que a gente deveria conduzir aquela situação junto com a menina, né, porque alguém precisava conversar com ela e dizer que aquela vestimenta não era adequada para o ambiente onde ela estava, ainda mais na recepção, né, sendo a porta de entrada da organização. E é bem interessante como a gente se adapta, né, ao longo da trajetória, da carreira. A professora trazendo essa história, né, esse acontecimento, eu me lembro da minha primeira entrevista que eu fui com roupa de casamento, porque eu achava que era uma vestimenta adequada, a melhor roupa que eu tinha era aquela que eu fui no casamento. Então, a gente vai aprendendo, vivenciando as situações, né, e adaptando conforme as regras mesmo, né, é importante a gente tentar se encaixar dentro das possibilidades. Eu imagino que talvez você fosse orientada a vestir a tua melhor roupa nesse Exato, evento, né? Era um evento importante, né? Uma entrevista de trabalho, né? Mas nesses casos, pessoal, numa entrevista de emprego, a gente deve saber onde é que a gente vai, que tipo de empresa é, né? Vai no site da empresa, se você conhece alguém que trabalha nessa empresa, qual é o tipo de roupa que as pessoas usam. Se é um emprego mais formal, né? Se é um trabalho mais formal, você vai mais formal. Se é algo mais descontraído, você vai, né? Desde assim, não vai expondo muito o corpo, né? Você não pode, a tua roupa não pode ali se destacar mais do que você, né? Então, é usar o bom senso, mas o bom senso é sempre muito particular. Exatamente. E agora eu quero trazer um tema
que a gente viveu uma pandemia, muita gente foi para o home office, se acostumou a trabalhar às vezes de pijama, de roupão. E aí eu quero perguntar para vocês, será que houve uma flexibilização em relação a comportamento, etiqueta e até o dress code pós-pandemia? Professora Rafaela, eu acho que teve uma adaptação, até porque muitos de nós ainda estão em home office muitas vezes, ou acabam fazendo um trabalho híbrido. Acredito que quem retornou 100% de forma presencial, talvez essa modificação não tenha sido tão drástica, ou esse começo teve, claro, uma adaptação, uma nova forma, né, da gente até se portar nesses novos ambientes, porque acabou sendo novo. A gente pode dizer assim, mesmo sendo uma empresa que a gente já trabalhava há muitos anos. Mas eu penso que, principalmente de maneira virtual, eu acredito que as pessoas acabaram. Claro, muitas vezes a gente ia trabalhar presencialmente, você tomava cuidado com a sua vestimenta, com a maquiagem. E às vezes em casa a gente não sabe se vai participar de uma reunião agora ou não, se vai ser chamado para uma videoconferência ou não. E muitas vezes você está na sua casa, né, com uma roupa mais confortável, e aí alguém te chama, né, a professora Carla tô lá, ela fala, eu posso falar com você? Você pode abrir a câmera? E, sem dúvida, muita gente sai correndo, colocar uma camisa. Arrumar o cabelo. Arrumar o cabelo. Eu acredito que tenha isso também, porque a gente acaba, eu acho que mesclou essa questão, principalmente quem está em home office, a gente ainda mescla um pouco essa questão do trabalho com a nossa vida pessoal, e aí, assim, a gente começa a nossa atividade do jeito que a gente estava em casa. Pelo menos eu acredito que tenha pessoas que tenham esse hábito de acordar, se arrumar e ficar pronto, como se estivesse indo trabalhar presencialmente. Mas, pelo menos no meu caso, por exemplo, eu não tenho esse hábito, né? Eu acabo, às vezes, ali me preparando, se eu tenho uma reunião, claro, mas senão a gente acaba tendo um pouco... Eu não vou dizer desleixo, prof, não é esse termo, mas talvez a gente não tenha essa mais à preocupação, vontade, fica mais à né? vontade. Sim. É isso mesmo, eu acho que... Eu tenho atuado por demanda. Se tem reunião na agenda, tem make, tem um cabelinho, né? Se não tem reunião, fico mais à vontade. É bem isso, professor Aquiles. Em 10 minutos vamos entrar, né? Todo mundo no Teams. Aí você sai correndo, providenciar ali um traje e entra, né? O que eu sinto é que a gente deixou um pouco de investir, talvez em vestimenta, em roupa, sapato principalmente, que a gente estava comentando nos bastidores. Eu desaprendi do uso do salto, tive que reaprender, porque aí ficou muito tempo em desuso, a gente em casa com uma pantufa, um chinelo, uma coisa bem mais despojada ali, então eu tive que me reinserir nesse contexto, né? E as roupas, que se todo dia a gente estava lá presencialmente, a gente tem muito isso, principalmente as mulheres, né? De não repetir um look, ou de tentar combinar ali uma peça com a outra, isso foi meio que se perdendo, né, no período de pandemia, né? Porque a gente deixou esse momento ali meio estagnado em termos de investimento de roupas mesmo, né? Aquisição, assim. Então, hoje eu vejo que, dependendo do evento, eu dou uma olhada no guarda-roupa, puxa vida, que vou ter que buscar, porque não existe mais, essa peça não foi renovada, né? Acabou que ficou meio estagnado ali. Agora eu queria perguntar, ambiente organizacional, o que pode e o que não pode de vestimenta? Eu começo com roupas muito ousadas, né? Uma lingerie aparecendo, um decote mais pronunciado, uma saia um pouco mais curta. Eu começo aí já com essa polêmica. E vocês? O que pode e o que não pode? Pois é. Camiseta de futebol. Camiseta de futebol não é legal, né? Aquela regatona do leleco. E mesmo porque causa polêmica, Sim, né? sim, De pessoas com bem, divergência, às vezes, né? De time de futebol. Professor, eu quero fazer um comentário da Maria, que talvez tenha a ver também com isso que a gente está falando quando a gente vai dizer, né, o que pode e o que não pode. E um comentário que ela trouxe, que ela diz assim, acho que para além da etiqueta tem que ser considerado também o estilo próprio da pessoa, a realidade das atividades em que aquela pessoa desempenha durante o dia e como se sente bem. Então, acho que até quando a gente vai pensar nisso, pode, não pode, eu acho que tem aquela discussão que a gente já falou. Determinada área. Então, por exemplo, quando eu trabalhei como secretária executiva, não podia tênis, não podia calça jeans, era terninho, era salto alto e era maquiagem. Então, para mim, a função era... E não tinha casual day. Então, quando eu trabalhei na área social, não existia terninho, hipótese alguma. Eu tinha que estar com roupas extremamente confortáveis e de tênis. Então, eu acho que tem essa questão do lugar em que a gente está e também, claro, a roupa que a gente se sente bem. Porque, de alguma maneira,
não necessariamente a pessoa tem que usar a camisa se ela não gosta, mas ela pode usar uma blusa que tenha ali uma fluidez, que não seja decotada, não seja transparente. Então, acho que a gente não está aqui dizendo que a pessoa tem que perder suas características quando ela ingressa no mercado de trabalho. Né? Pelo contrário, eu acho que ela também tem que olhar, né, tanto para o seu biotipo, para aquilo que ela gosta e se sente confortável, para que ela possa utilizar. Mas aí também vai entrar nisso que a professora Rafa está falando, no sentido de, e aí? Mas o que a gente pode aqui, dentro desse contexto, usar ou não usar? E aí eu queria também comentar, professora Rafa, que eu sempre fiz muitas opções em termos de vestimenta em roupas que me deixavam confortáveis e até mesmo nessa dinâmica. Então, por exemplo, hoje eu organizo evento. Então, uma peça para mim que é fundamental sempre é o preto, porque eu tô sempre indo atrás ali do palestrante, roupas em que eu possa me movimentar, abaixar, pegar uma caixa e que em momento algum isso vai me deixar desconfortável e que, então eu tô sempre usando ali um tênis confortável, social, porque eu tô em movimento o tempo inteiro. Então, para essa função, essa roupa, e eu diria assim, o que não poderia? Jamais uma blusa de alça, porque isso vai te deixar, às vezes, desconfortável. Jamais uma roupa que é transparente, uma roupa que tem um decote. E aí entraria também nessa fala que a professora Rafa trouxe. Então, acho que também a gente tem que pesar isso, né? Nesse quesito. Esse comentário da professora Maria, ele vai muito ao encontro do porquê o caso lá do Inter deu toda aquela polêmica, né? O desrespeito às questões pessoais, né? Você ditar regras imperativas. Então, a gente tem que usar o que a gente gosta, né? Dentro do contexto que cabe. Claro que a gente vai saber, né? Não cabe um decote, não cabe uma roupa que vai te deixar desconfortável. A gente tem que usar o que a gente gosta. Por isso que alguns treinamentos, né, sobre código de conduta, não se fala muito do que vestir ou que não vestir. Mas que se você tem dúvida, procura o RH, pede uma orientação, se o que você está pensando é adequado ou não para aquele contexto de atividades que você desempenha. Né? Então, muito se tem assim, falado de não ditar exatamente as regras, mas sim que a pessoa traga, né, o seu estilo pessoal, né, e que a pessoa esteja assim, entregue à empresa, né, de uma maneira genuína e que ela faz aquilo que ela gosta e que ela se sente respeitada. Professora... Usando tênis, usando salto, enfim, dentro do contexto, cada um vai usar o que gosta. Prof. Carla, até a Tânia traz um comentário pra gente muito alinhado com o que você falou. Ela diz o seguinte, mas acho que o RH deve orientar aos novos funcionários qual é a política da empresa quanto a esse aspecto. Muitas empresas adaptam uniformes, evitando alguns constrangimentos dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que e muitas organizações, a gente até falava sobre isso, né? Muitas organizações têm essa preocupação, efetivamente, de ter ali um uniforme. Porque, se a pessoa às vezes não tem condições financeiras para investir nisso, e até mesmo para que, não ditar regra ou padrão, mas para orientar efetivamente esses colaboradores. Ou né? trazer uma padronização. Exatamente. Prof, deixa eu aproveitar e trazer uma pergunta da professora Virgínia. Ela diz o seguinte... professora Virgínia. O uso de perfumes entra nessa questão do dress code presencial? Tava aqui na minha listinha. É o próximo da fila. Tava aqui na minha listinha. Assim, o que a gente fala, pelo menos no secretariado, né, no código de conduta, assim, corporativo, a gente fala muito dessa questão do perfume, que ele não seja muito pronunciado. Então, tem pessoas que gostam de um perfume mais forte, mais doce, mas a gente tem que pensar que nós convivemos com outras pessoas e que talvez o meu colega que está aqui do meu lado não goste tanto. Então, acho que a questão do bom senso aqui, de passar na medida certa, né? Para que ele não seja muito pronunciado e para que ele não chegue antes da pessoa, né? Porque tem aquela coisa, você sabe que fulano tá chegando, né? Já senti o perfume. Então, cuidado, porque a gente está sempre num espaço dividido. Então, até onde vai o meu limite é a questão do bom senso e isso vale para mim, pelo menos, para perfume também. E como é ruim quando a gente vai cumprimentar, né? E às vezes ali um beijo, um abraço e o cheiro da pessoa fica impregnado em você, né? Você vai ficar uma semana sentindo o cheiro da pessoa. Isso não é legal. Então, a gente tem aquele perfume corporativo, que é para de segunda a sexta, e tem o perfume do sábado à noite, né? Para sair com o marido. Então, é isso que a gente tem que dosar também. Professora, vou trazer uma pergunta do professor Júlio. Sempre tive uma dúvida.
Por que no verão as mulheres podem usar bermudas nas empresas e os homens não? Só porque temos as pernas feias? E aí, profs, o que vocês acham dessa pergunta do Júlio? Essa é uma pergunta que já me acompanhou, porque eu trabalhava em transportadora, as mulheres iam de vestido, iam de saia, e os homens não podiam nem entrar, nem passar do portão com a bermuda. Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Professor Júlio, vocês têm? Professora Carla. Professor Júlio, tenta uma calça de tactel, nylon, uma coisa mais fresquinha, né? Pode ajudar. Algumas empresas falam que é por questão de segurança, mas É, aí também. deveria ser válido para as duas situações, né? Tanto para o feminino quanto para o masculino. Eu chutaria, na verdade, que talvez muitas vezes é a função que a pessoa executa, tem essa questão da segurança também. Tem resposta correta ou não, professor Júlio, que a gente está confabulando o que seria isso, né? Porque eu já vi também algumas organizações em que, dependendo da função, a pessoa pode, não pode. Aí eu acho que cabe cada organização, a função, enfim, né? Vamos ver, professor Júlio, vamos fazer uma pesquisa, quem sabe a gente descobre essa resposta, professor Júlio. É que normalmente, né, o uso da calça é o uso mais adequado para o ambiente de trabalho, né? E a bermuda, mas nós usamos saia, né? Então, É isso aí. tem pernas amostras, né? Exatamente. Eu não sei se é a questão realmente de mostrar, né? Mas talvez da informalidade. Talvez a bermuda no masculino traga uma informalidade. Talvez Porque seja isso até que- mesmo restaurantes, né, baladas, a gente vê muita gente barrada na porta, na Verdade. fila, por conta de bermuda. Então, a bermuda realmente não é muito bem aceita em vários lugares, né? Profs, agora eu queria trazer um outro tema polêmico. A gente adora uma polêmica aqui. Redes sociais. E aí eu trouxe uma frase, né? Diga-me o que postas e eu te direi quem és. Vou começar pela prof. Aline, que é do marketing. Vamos lá, né? Vamos lá. Essa questão da rede social é muito delicada, né? A gente vive assim, puxa vida, o que eu faço, eu preciso propagar que eu fiz, né? Mas também eu não posso ser aquele biscoiteiro que a gente diz, né? Que quer likes a todo custo e ser aquele que se auto-evidencia a todo momento. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, pulo e danço, né? Tem que ter aí um bom senso, como a gente já falou no início. E aquilo que depõe contra a gente não é legal, né? Por exemplo, principalmente as mulheres. Somos todas lindas, maravilhosas. Se a gente posta uma foto ali com um pouco mais de sensualidade, né? Pode ser complicado. Eu já vi casos de organizações que demitiram mulheres por fotos ali com o corpo muito à mostra, né? Ou situações, por exemplo, piscina, praia, a gente tem que ter esse cuidado. Então, sempre pensar como aquilo vai ser visto pelas outras pessoas, né? Se realmente a gente vai conseguir passar a mensagem que a gente quer. Participei de alguma coisa importante, é legal propagar, mas sempre com esse cuidado de não ser aquele narcisista, né? Querendo ser superior aos demais colegas, que isso acaba tendo uma conotação ruim, né? E muita exposição também não. Cuidar, porque a gente tem perfis profissionais, perfis pessoais, às vezes a gente acaba misturando uma coisa com a outra, né? Tem coisa da vida pessoal que a gente quer contar profissionalmente, tem coisa que é profissional que a gente quer contar para todo mundo. Então, é sempre fazer essa análise ali, né? Será que realmente eu estou passando aqui a mensagem que eu gostaria? E eu sou daquela que o menos é mais, né? Eu, às vezes, acabo evitando algumas coisas justamente para não causar, né? A não ser que seja alguma coisa ali muito importante. Finalizei o mestrado, glória a Deus, vamos postar, né? Isso é algo para a gente comemorar e que é, né, aí comum para a gente da área acadêmica. Então, eu digo que é o bom senso, não tem outra saída. Prof. Carla, falando de recursos humanos, coaching, como que essa área, nessas duas áreas, percebem isso? A professora Aline até comentou que já houve casos de demissões. As empresas avaliam isso, esses comportamentos? Tem alguma atitude em relação a isso? Olha, isso acontece, a gente sabe que acontece, mas não é legal, né? Então, do ponto de vista da legislação, não é legal porque você fere a livre expressão desse indivíduo, ainda mais uma rede social que é uma rede particular. Então, ele poderia, né, fazer a exposição de sua figura, né? Malhei, treinei, quero expor minha figura, tá tudo certo, deixa, vou expor minha figura aí de uma maneira sensual nas redes. Então, você poderia fazer, mas essa é a mensagem que você quer passar, né? Então, aquilo vai ao encontro da
da fala da professora Aline, mas a empresa não pode fazer demissões a respeito da exposição da pessoa, seja política, que a gente viu muito ano passado, né, as pessoas expressando a sua opinião, o seu voto, né, nas redes sociais. Isso trouxe uma série de dissabores, de briga nas organizações, de demissões pela expressão política, né, dessa pessoa. Mas isso é ilegal. As empresas não podem fazer. Então, no RH, infelizmente, a gente sabe que acontece, mas não é declarado. Geralmente a demissão vem por um outro motivo, né? Você não cumpriu com as suas funções. Nunca a empresa vai citar, vai alegar que foi a questão aí das redes sociais, da exposição, né? Prof. Flávia, qual a sua opinião? Eu acho que quando a gente fala principalmente de netiqueta, a gente tem que sempre tomar esse cuidado porque, de alguma forma, a nossa imagem pessoal, ela se mescla também com a nossa imagem profissional. E, de alguma forma, cada um de nós está atrelado também a uma organização. Então, quando nós vemos a professora Flávia, nós vemos a professora Flávia, né, filha do seu Antônio, da dona Clarice, mas nós vemos a professora Flávia também, que está vinculada à instituição Uninter. Então, acho que a gente tem falado muito do bom senso, né? E, às vezes, o que é certo para mim não é certo para a professora Aline. Então, acho que essas questões... Mas vale a gente sempre lembrar... Tem o que a gente quer passar e a gente também tem que tomar esse cuidado porque nós temos uma imagem, seja ela, assim, nós estamos vinculados a organizações, nós estamos vinculados a esses espaços, então, e as nossas imagens, elas se mesclam. Então, muitas vezes, embora eu faça uma postagem pessoal, de alguma maneira isso também, né? Eu vou ter pessoas que me seguem, que são nossos alunos, que são clientes para quais eu trabalho, são pessoas que, de alguma maneira, a gente tem muitas relações, dentro de uma rede são várias relações, né? Em muitos níveis. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Sempre pesar ali, né? Quem vai estar, a imagem que eu quero passar, como a professora Rafa comentou. Profs, eu vou trazer aqui a polêmica da bermuda. Opa! A prof. Márcia, ela traz o seguinte, né? O social para a mulher inclui vestidos e saias, o social para o homem não inclui bermudas. Tem a ver com estilo, né? E hoje, né, na internet a gente vê muito pessoas que trabalham com essa questão do estilo elegante e tudo mais. Né? Então é questão de moda e sociedade mesmo. Aí o Douglas, né? Beijo, Douglas. É meu boy. Ele fala o seguinte, se não tem ar-condicionado, tem que liberar a bermuda. Olha o tipo. E que é outra briga, né? Ar-condicionado. Uns querem que aumente, outros querem que diminua. Aquele morre de frio, coloca o casaco, o outro não aguenta de calor. Nunca há um consenso. Exatamente. Temos mais perguntas, profs? Não, tem um comentário da Tânia que ela coloca, né? Concordo também com a professora Aline. As pessoas, às vezes, nas redes sociais, elas perdem um pouco dessa noção de limites, né? Então, acho que a gente também precisa ter esses nortes aí, né? Para o bom senso, essa relação do que a gente quer passar, para talvez tentar achar ali um ambiente confortável, né, profs? E agora mais um tema que é o comportamento nas organizações, né? Questão de fofocas, respeito a hierarquias, aquela proximidade demais, né? Minha querida, vem, encosta na pessoa para falar. E aí, o que vocês acham disso? Puxa vida, é delicado também, né? Essa questão de muita aproximação e comportamento. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Do miga, amiga, né? Porque as relações profissionais, elas precisam ter aquilo que a gente falou no início, da formalidade, de ser um pouco mais formal, né? Professora, né? Como a gente gostaria de ser tratado, e algo aí que a gente vai levar. A gente falou do bom senso para o respeito, né? Exatamente. Respeitar o limite do outro. O que eu faço que avança um limite que não é mais o meu, né? Eu estou me alimentando aqui na nossa mesa de trabalho, mas isso incomoda o outro, né? Isso que a gente tem que pensar também. Não fazer aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós também, né? Algo que incomoda, para o outro. E aí a gente vai ter vários exemplos, né? Que a gente pode citar. Falar no telefone perto do coleguinha, né? Ficar contando aquele babado com a família, perto do colega que está ali concentrado, ditando um texto importante, né? Porque nas organizações, nos ambientes mesmo corporativos, é algo mais enxuto hoje, né? A gente tem várias pessoas em uma única sala. Então, imagina organizar tudo isso de modo a satisfazer todas essas pessoas, né? É algo muito delicado. Então, a gente tem que viver se policiando com relação a isso. O que eu estou fazendo que pode incomodar o outro, né? Eu acho que partindo disso já é um bom início.
Essa questão do respeito aos limites, né? Especialmente, às vezes, profissionais de outra geração, às vezes eles têm essa mania de tocar, né? Especialmente em mulheres, gente, não toque nas mulheres, né, gente? Fica a dica para vocês, né? Especialmente homens, né? Acaba você invade o espaço dessa mulher, às vezes ela, né, a gente fica desconfortável de corrigir na hora e falar, olha, não é adequado, você está invadindo o meu espaço, eu não quero ser tocada, então, gente, não toque-nos, né? Eu acho que essa é uma dica importante, né? Especialmente para os homens, né? Às vezes a gente não quer essa aproximação, isso é com cliente, isso é com colega de trabalho, né? Então, evite esse toque, né? Aperta a mão, né? Cumprimenta, né? Dentro dos limites aí dessa relação profissional, né? Mas o toque, né, exagerado, às vezes deixa a mulher um pouco constrangida, né? E com o homem também, né? Né? Às vezes os homens falam assim, mas eu sofro assédio, né? Mas me pegaram no elevador, me deram um abraço e me tocaram. Também, né, coleguinhas, né? Se você, né, respeita o rapaz, né? Não toque, né? Então, respeita o limite, né? Porque no ambiente profissional a gente não tem que estar, né, com esses agarros, né, tão pronunciados, né? É uma relação profissional. É um ambiente formal. Sim. E eu acho que é respeitar o limite também, né, professora Carla? Porque dentro de um ambiente profissional, a gente desenvolve vínculos que são mais próximos com uns e com outros. Então, naturalmente, embora eu não seja uma pessoa de toque, se eu, por exemplo, a professora Rafa é minha amiga, quando eu a vejo, a gente abraça e tal, porque nós somos amigas, tem uma relação. Mas não significa que eu vou sair abraçando todo mundo daquele ambiente, porque eu não quero sair abraçando, porque por conta desse vínculo, né? Alguns vínculos são mais fortes. Então, eu acho que tem essa questão de você respeitar esse limite e também respeitar aquele espaço. Porque, veja, mesmo nós somos amigas, trabalhamos juntas, mas numa reunião formal nós iremos nos tratar como professora Carla. Não vou falar, às vezes sai sem querer, oi Carlinha, mas é a professora Carla, a professora Aline, a professora Rafa. Então, tem esse... a gente também tem que saber dosar esse lugar que nós somos amigas, nós saímos aqui, nós vamos ao cinema, nós vamos a um bar, mas aqui nesse ambiente, né, nós temos um cargo, uma função, nós mandamos e-mails de maneira formal, que eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Então não vamos mandar, oi amigas, tudo certo para nossa reunião hoje às 2? Não. Então a gente também tem que saber que aqui qual é o nosso papel, como a professora Rafa falou, né? E tomar esses cuidados. Acho que a gente tem que se policiar, porque às vezes escapa, né? Mas a gente também tem que se policiar para saber até onde a gente pode ir com aquela pessoa, com aquela relação, ou como isso se dá nesse ambiente de trabalho. E eu acho que não esquecer de uma coisa que nunca sai de moda, que é respeito e gentileza. A gentileza do bom dia, do boa tarde, do boa noite, seja na comunicação escrita, seja na comunicação verbal. Gentileza nunca sai de moda. Verdade. E aí vou tocar num outro ponto, que é cumprimentar, né? Gente, como é feio quando alguém chega, adentra uma sala e estamos aqui em 4 pessoas, a pessoa cumprimenta um, ignora os outros 3. Eu quero morrer quando acontece esse tipo de coisa. Independente da hierarquia. Independe, mundo, porque né? gentileza é para todos, né? Então fica a dica, se você faz isso, né, não faça mais. Prof, eu vou trazer mais uma pergunta, acho que a gente ainda tem tempo para ela, né? O Tony pergunta o seguinte, dúvida, o tênis entra no corporativo ou só sapato social para os homens? Aí a gente pode pensar no segunda, quinta e o casual day da sexta para a empresa que adere, né? Segunda, quinta, sapato, sexta-feira pode o tênis. Usualmente é isso, mas depende da organização. Vai ter organização que vai aceitar o tênis todo dia. E é muito também da função. Você vai atender o cliente, você vai de sapato, né? Você vai receber o cliente, você está de sapato. Uma reunião, isso, você não vai de tênis no cliente. A não ser que seja um almoço no sábado com o cliente, ocasião também, né? Tem muito isso. Porque é como, por exemplo, se a gente trouxer para o marketing, na agência, quando a gente recebe o cliente, é aquele dia de festa, como na nossa casa. É uma visita. Você põe a melhor toalha na mesa, você serve a melhor comida e você veste a melhor roupa. Então, acho que tem que correlacionar ocasião com situação, com função, e aí vai dar tudo certo. Hoje em dia, principalmente no feminino, eu sou super adepta
da alfaiataria com o tênis, né? Acho que combina muito bem, mas é o que a professora Aline comentou. Do ambiente, de quem você vai receber, se tem uma reunião, se tem uma atividade mais formal. Então, por exemplo, eu circulo muito bem com isso. Mas eu fui esses dias apresentar um trabalho em um ambiente mais formal, né? Um trabalho acadêmico. Então, aí a vestimenta já é diferente. Aí o tênis já não cabia naquela situação. Acho que também tem a questão de respeitar o estilo pessoal Exatamente. e você saber se aquela empresa que você está indo, se ela é mais formal, se ela é menos informal, porque de repente até fazer essa apresentação, poderia ser de tênis se a empresa fosse, né, mais tranquila, né? Exatamente. E a gente pode pensar também, né, profs, hoje a gente tem uma variedade, né, de calçados confortáveis e que são sociais, tanto masculino quanto feminino, de trajes. Então, eu acho que a gente... Hoje, né, nós não estamos fadados a só usar o salto alto. As mulheres, por exemplo, e o vestido. Não, a gente tem outros tipos de vestimenta que aí vão muito com o estilo pessoal, com tudo isso que a gente tem falado, né? Eu acho que isso cabe para homem e para mulher e também olhando esse ambiente, né? Como a gente comentou ao longo da nossa fala aqui no podcast. Eu gosto muito de seguir alguns perfis nas redes sociais que falam de imagem corporativa, dessa questão aí do vestuário, do que pode, do que não pode. E eu acho que é bacana, né? A gente buscar essa orientação e tentar adequar para o ambiente onde nós estamos inseridos, sem perder a nossa essência. Eu acho que esse é o mais importante, porque senão chega em um momento que você se olha no espelho e não se reconhece mais, né? Perdeu a essência. Profis, eu gostaria que cada uma de vocês desse uma mensagem final aí para a nossa audiência sobre a temática, né? Que dica vocês dão para eles, Prof. Aline? Vamos lá. Bom, então, a dica, né, eu sou baseada nisso, no menos é mais, né? Menos é mais é a minha regra ali. Vou no preto, vou no branco, no pretinho básico. E acho que, então, isso é importante, encontrar algo ali para si, né? Que seja a sua essência, como a professora Rafa trouxe, mas adaptar para cada ocasião, né? O menos é mais, mas tentar colocar alguma coisa. Eu posso melhorar o cabelo, posso melhorar a unha, posso caprichar um pouquinho na maquiagem, né? E aí a gente vai sempre dando o melhor, né? A gente dá o melhor para aquela situação. Então, baseado nessa regra aí do menos é mais, mas tentando fazer o melhor para si, né? Posso avançar um pouquinho aqui para dar o meu melhor e assim a gente vai indo. Eu gosto dessa frase do menos é mais, né? Então, tá na dúvida? Opta pelo menos. E lembrando sempre da teoria dos papéis. Qual é o papel, qual é a função que eu estou naquele momento, né? No ambiente familiar, no ambiente organizacional. Então, sempre pensando o ambiente onde você está inserido naquele momento. Vale a gente lembrar também que cada um de nós está inserido em um contexto. Então, vale a gente olhar para aquele contexto, vale a gente respeitar o espaço do outro, né? Ter o nosso espaço, respeitar. E eu acho que uma dica muito importante aqui também não tenha medo de perguntar ao RH, por exemplo, quais são as diretrizes. Não tenha medo seja atento àquele ambiente, como as pessoas se portam, como elas se vestem. E, claro, lembrar que você tem um suporte na organização para você esclarecer essas dúvidas, para perguntar. Então, eu sempre digo, não tenha medo de perguntar, porque isso muitas vezes vai te poupar, talvez, de alguma gafe, de algum problema. E a gente tem ali, né, num setor, nessa organização, alguém que pode dar um suporte, diretrizes e também lhe auxiliar nesse processo para você entender esse contexto que você está inserido. Então, na dúvida, pessoal, chama o RH, consultem o RH. Liga para a professora Carla. O RH, né, como papel, deve estar aberto, né, a essas orientações, né, a coibir situações que possam trazer algum tipo de discriminação na empresa, seja por vestimenta, questão de odor, cheiros, enfim, e dar esse suporte às pessoas que trabalham nas organizações. Eu gostaria de agradecer a professora Aline, professora Rafaela, professora Flávia, pelas excelentes dicas. Acho que a gente aprendeu bastante com o nosso podcast de hoje. E eu deixo aqui, né, o meu convite em chamá-los para a nossa próxima edição, que vai ser no dia 1º de novembro, tá? E agora a gente se despede, né? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.